Ora boas, malta. Bem-vindos a mais um episódio aqui no canal Pausa Técnica. Primeiro episódio pós-apagão. Exato. Aquele apagão, aquele momento catastrófico. Mais palavras. Está-me a faltar palavras. Meu Deus, desastre, de calamidade, tudo e mais alguma coisa. Pá, e pronto, sobrevivemos, estamos aqui. Exato. E, o meu dia foi bom esse dia. Foi diferente, mas foi coisa. Agora, pronto, não queria alongar muito. Vamos avançar. Até podemos falar isso depois na parte final para não coisa. Mas pronto, espero que tenha tudo bem do vosso lado, já agora. E vamos então para este episódio para falar aqui dos playoffs que da primeira ronda estão muito quentes, é verdade. Está quentinho. Aquilo está num bom nível, digamos assim, para meterem, olha, para meter num card de um pay-per-view da WWE. Exato, está a ficar, está a ter um bom booking nisso. Ali os Warriors contra os Rockets, os Denver Nuggets contra os Clippers, que até houve ali quase porrada. Lá está, tivemos aqui vários bons momentos quentes, mas que afinal já está quase a acabar a primeira ronda. Exato, está quase a acabar. Mas vamos comentar isto tudo. Lá está, estamos vamos dizer assim, na quarta jornada. É verdade que logo à noite já vai ser, na altura que estamos a gravar, vai haver a quinta e, atenção, já podem haver mais séries que já estão feitas, já finalizadas. Comigo está o Gonçalo, que foi das pessoas do nosso grupo que teve a luz mais tarde. Exato. Também, não podemos admirar, ele é de Corus, mas pronto. Tudo bem, Gonçalo? Olá. Atenção, não foste tu que tiveste mais tarde. Atenção, não foste tu que tiveste mais tarde. Atenção. Houve uma pessoa que tem mais tarde, que é teu vizinho, entre aspas. Pá, vizinho, calma, quer dizer, do ponto de vista geográfico, a tendência é que não é a pessoa que está mais. Pá, do ponto de vista, para cá até nem é, mas pronto, acho eu. Mas enfim, não, mas cá estamos. Epá, foi um dia diferente, porque, em primeiro lugar, o trabalho acabou mais cedo, o que eu pessoalmente agradeço. No meu local de trabalho, na zona onde trabalho, havia rede. E eis que eu depois, quando chego a Cruz, entro no deserto, que é não ter rede móvel desde as 11h30 da manhã até às 10h30 da noite, porque a luz aqui nesta bonita terra só deu à luz, passa a redundância e passa a expressão, haha, às 10h30. Eu estava a dormir, eram 9h15, tinha jantado há cerca de meia hora e pensei, bem, estou aqui a olhar para o boneco, epá, estou com um pouco de bateria no telemóvel, não consigo ler porque está muito escuro, mesmo com as velas. Olha, vou dormir. E quando dou por mim, passado um bocado este meu estão a vibrar que se farta e eu deixei ver o que é que se passou e afinal, olha, 10h30 já está cá a luz e pronto, e depois passou isto. Foi uma experiência, foi bonito. Olha, tive a oportunidade de almoçar às escuras, tive a oportunidade de passar por semáforos sem ter problema nenhum com a questão da velocidade, porque é bom. E depois chego a Cruz e tenho uma rotunda cheia de carros, porque as pessoas são estúpidas e pensam que isto é o fim do mundo e vão encher os carros de combustível. Já agora quero dar um grande abraço às pessoas que compraram 200 litros de água por cada casa. Eu quero ver agora o que é que vão fazer. E papel higiênico. Epá, atenção ao papel higiênico, Ah, porque é muito importante. Olha, pelo eu, menos, obedece assim, ó Cyril, coisa boa. Pelo menos esta malta agora tem motivos para poder abrir uma mercearia e vender o que sobra destas coisas. eu só vou dizer então, a meu lado da experiência, que estive a trabalhar basta, no meu trabalho normal, e depois a fazer trabalhos que não dependessem do computador ou da rede, ou o que fosse, não é? Da eletricidade, uh, tratar processos, tipo, prontos, fazer o meu trabalho em si, não vou estar aqui a explicar o que eu ando a fazer, senão andamos aqui a perder muito tempo. Depois chegar um ponto, fomos lá fora, separar peças. As peças que foram cortadas, sei o quê, separar, tirar interiores, isso, e pronto. Depois, olhem embora, foi um espetáculo, porque foi o dia que eu ultrapassei mais carros. Yeah, hoje não, desculpem, ontem, segunda-feira, ultrapassei os carros, muitos carros, deve ter batido recorde, pá, e 100 carros ultrapassei, não sei, mais, não faço ideia. Estás a ver o que é tipo,
da entrada para a autostrada da A28 estava tudo cheio a ultrapassar ali, depois. Ali, lá está, para os supermercados, estava a loucura, nos Lidls, porque lá está, eu no caminho para casa apanho os Mercadonas, apanho os Continentes, os Lidls, pá, de Vila de Conde, isso. Os carros estão ali todos malucos a querer entrar e eu ultrapasso. Eu ali, ultrapassei ali toda a gente. Foi o dia que mais coisa. Mas lá está, um pormenor que eu gostei foi um bocado que estavas a dizer. Ver carros a sair com garrafões ou papel higiênico enlatados até compreendo, pronto. Mas garrafões de água também começa a perceber que é malta, pronto, ok, quer encher a banheira lá em casa de água, está habituado a Não, encher a banheira com a água da e companhia, atenção, agora, e agora vamos encher a banheira com a água de Monchique. não, Tomar banho de água de Monchique. mas atenção que a questão da água, epá, eu até entendo, porque a água até é das coisas que, se isto durasse mais tempo, Exato, corríamos o risco de ficar sem água, não é? Porque poderia acontecer. Portanto, epá, eu por um lado compreendo. Eu é que cheguei a casa e ainda tenho por acaso, eu tinha ali um tacho cheio de água, tenho um alguidar cheio de água, tenho o balde das fragonas cheio de água. Epá, e cá estamos. Estou com muita água, portanto, se quem quiser água, eu vendo 1 litro de água a 20 euros. Pronto, para quem é. quiser. Não, mas o papel higiênico, Gonçalo, eu não. É como tu, eu não Faz muita percebo. falta, Ciro. Faz muita falta. É que no Covid, também lembras de Covid, também as pessoas ficavam malucas porque diziam que o Covid criava diarreia, não era? Agora, não sei. Pá, não sei. Pronto, ok, as pessoas pensavam que. Não vale a pena. Não, não. É. Mas pronto. Seguindo em frente, mas pronto, esta sociedade, coisa. Olha, sabes uma pessoa que quem passou bem com isto foi o meu pai. O meu pai passou tranquilo. Ele não tem telemóvel, ele não. Olha, ele é daquelas pessoas que usa aquele rádio, não só para ouvir o barzinho, para ver as notícias, não sei o que mais, as notícias. O meu pai, essa foi uma pessoa que tipo, passou o dia, não falei ainda diretamente com ele, mas deve ter passado o dia tipo espetáculo. Foi um dia normal para ele, completamente. Que é tipo. Não é um info excluído, é um tecno excluído. Que basicamente não liga às tecnologias, basicamente. Não é assim coisa. Mas tem calma, o meu pai não tem 100 anos, o meu pai tem 60. Por isso, tenham lá calma. Começam a pensar que o meu pai tem 60 ou de tanto, coitadinho. Ele ainda trabalha. Por um lado, ele quer ele estar tipo nessa idade para a questão da reforma. Mas pronto. Bem, avançando, malta, depois destes magnífica meia dúzia de minutos a falar do apagão, porque sim, mudou a vida de muita gente, para nós também um bocadinho, não é? Mudou um bocado as rotinas, é verdade. Mas sim, é como o Gonçalo diz, malta, não fiquem tão malucos e invadir supermercados. E bombas de gasolina também. Parece que uma invasão para as bombas de gasolina, parece que a gasolina ia acabar amanhã, tipo, incrível. Mas não fiquem tão malucos, mal. Calma, uma próxima vez que acontecer uma coisa assim parecida, não estejam aí maluquinhos. E lá está, olha, como diz o meu pai, estava a falar pouco dele, estejam, mesmo para casos disso, é tipo, mal, não estejam lá está com o carro sempre na reserva, não estejam sempre coisa, é ter sempre ali um estoquezinho lá em casa, não faz mal nenhum. Aí guardado nas despensas, nos armários, isso tudo. Mas pronto, tocando no basquetebol, que é que viemos para aqui falar, não foi para falar disto destas questões dos apagões, que ainda vai dar muito que falar isto, ainda vai dar que falar mesmo para as questões de eleições, ainda estou a ver que isso ainda vai ser falado, muito falar disso, mas pronto. Falando de basquetebol, Gonçalo, antes de tocar na questão da NBA, temos que falar na nossa Liga Betclic masculina. Porquê? Porque entrou a última jornada e na última jornada, obviamente, ficou definido muita coisa, não é? As posições e questões de quem foi para os playoffs e quem desceu, não é? É, exatamente, sim. Foi na última jornada da fase regular da Liga Betclic masculina. Iniciou aqui com a vitória do Sporting em Oliveira das Meias, por 86-35 frente à União Esportiva Oliveirense. A Ovarense também teve aqui uma partida muito equilibrada e muito interessante frente ao Jogueira, que acabou por vencer por 1 ponto, 84-85. O Benfica venceu o Vitória Sport Clube por 91-81. O Futebol do Porto que acabou por bater o Galitos por 87-82. E depois também aqui o Imortal a vencer o CD Bola por 85-81. E por último, o Galmar venceu o Caqueluz por 106-78. Sim, 106-78. Foi para algumas destas equipas, foi, digamos assim, um jogo para cumprir calendário, porque para algumas destas equipas já tinham a sua posição bem consolidada na tabela, fosse em contexto de playoffs, fosse até mesmo a questão
das descidas, ou até mesmo naquele meio termo de nem vão aos playoffs, nem deixem divisão. E com estes resultados, em termos de tabela classificativa, temos aqui então, em primeiro lugar, o Benfica, que terminou com 42 pontos, depois que já sabia que ia terminar em primeiro lugar. O Futebol do Porto também já sabia que ia terminar em segundo lugar, terminou com 41 pontos. Depois o Sporting com 37 pontos. Depois empatados com 35 pontos tivemos Oliveirense e Ovarense, mas a equipa de Oliveira das Meias acabou por ter aqui a vantagem. Creio que é no confronto direto, pelo menos Sim. tinha essa ideia que era no confronto É direto. pelo menos na Liga Também, Betclic feminina é o confronto direto, por isso eu deduzo que o masculino é igual. exatamente. Depois também que o Galitos e o Imortal também ficaram aqui empatados com 32 pontos. Também duas equipas que, apesar do empate pontual, o Galitos tem aqui a vantagem, ficou em sexto lugar. Preciso recordar que o Galitos foi uma das equipas que subiu à Liga masculina esta época e está em posição de playoff. Mas também já falamos sobre isso. Depois o Imortal ficou em sétimo e, por último, o Vitória Sport Clube ficou em oitavo com 31 pontos, os mesmos pontos do Jogueira, o que deve ter sido muito mau para o Jogueira, porque literalmente foi morrer na praia, porque ficaram com os mesmos pontos, mas devido ao confronto direto, as coisas acabaram por não subir para a equipa de Aveiro. Também, por falar em coisas que não se vão bem para a equipa, não da Aveiro, mas ali da Póvoa de Varzim e da zona do nosso Cyril. Temos aqui o CD Póvoa que ficou empatado com os mesmos pontos do Queluz, esta equipa que também subiu da Pro Liga para a Liga Betclic época passada, para esta época, aliás. E temos aqui um empate em pontos, mas a equipa do Queluz tinha aqui vantagem no confronto direto. Sendo assim, o CD Póvoa acabou aqui por descer de divisão, juntamente com o Galmar, que já sabia já de algumas jornadas para cá, que a equipa dos Açores já não tinha hipótese de se manter na Liga Betclic masculina. É pena para o CD Póvoa, porque é uma equipa de uma cidade que respira muito basquetebol e de um pavilhão que é sempre, não digo o caos, mas é sempre um pavilhão muito agitado e muito ativo cada vez que tem jogos no pavilhão, principalmente com aquelas panelas a bater de um lado para o outro, coitadas das panelas. Mas o inox deve ser bom. E infelizmente acabaram aqui por descer para a Pro Liga, também juntamente aqui com o Galmar. Também já agora só de frisar, para além da questão dos playoffs, que já agora teremos aqui o Benfica frente ao Vitória, o Fogo do Porto frente ao Imortal, o Sporting frente ao Galitos do Barreiro e depois a União Esportiva Oliveirense frente ao Ovarense. Preciso também recordar que da Liga Betclic masculina, neste caso da Pro Liga, assim é que é, já sabemos que uma equipa já vai subir divisão para a Liga Betclic masculina, que é o Braga, Sporting Clube Braga, que assegurou também este fim de semana, não só, se não estou em erro, também a conquista do título, mas também a subida para a Liga Betclic masculina. Exato. Esta primeira ronda é a maior de 3, não é? Depois é que é a maior de 5, não é? O resto, não é? Exato. Já estão 2 jogos marcados, é tudo já para, não este fim de semana que aí vem, mas para o outro fim de semana depois, porque neste próximo fim de semana vamos ter a Final Four da Taça dos Santos, já temos no feriado do dia 1 de maio 2 jogos para definir quem é que são os outros 2 semifinalistas desta competição. Creio que o Oliveirense vai defrontar o Sporting, creio que às 6 da tarde, e depois temos o Futebol do Porto a defrontar o Galitos, creio que às 6, assim aqui, às 6 da tarde, assim aqui é. Tudo isto no dia, no feriado do 1º de maio. Depois, temos obviamente depois do outro lado da Final Four, temos depois também aqui o Benfica e o Ovarense à espera de saber dos vencedores de cada um destes jogos, para depois conseguirem perceber quem é que irão enfrentar. Exatamente. O Benfica que está à espera do vencedor do Porto contra o Galitos. Esse jogo vai ser sábado, dia 3 às 6. E antes, o Oliveirense está à espera, lá está o adversário do Oliveirense e do Sporting, será às 3 horas. E por fim, a grande final será no domingo às 4h30. Muito bem, do lado feminino, houve desenvolvimentos, digamos assim, na questão dos playoffs, embora vamos ter um episódio
dedicado para falar disso. Vai ser o episódio amanhã. Nós estamos a gravar, lá está, na terça-feira. Vou gravar na quarta-feira amanhã com o João Santos e o José Andrade, que é o costume, lá está, são os convidados que eu costumo lá está a trazer para falar disso, para falar das meias finais que tivemos então na Liga Betclic Feminina, em que tivemos então, ficou conhecido as finalistas, que será o Jogueira e o Benfica, mas lá está, amanhã, para quem a malta estiver interessada, lá está, estejam atentos, que entretanto vai ser episódio que vamos falar disso, desses jogos das meias finais, e fazer também uma antevisão a essa grande final entre o Jogueira e o Benfica. Gonçalo, agora vamos virar para a NBA. Temos muita coisa para falar. Lá está, 8 séries para falar. A última vez que falámos, estávamos no jogo 2. Entretanto, passou, lá está, o feriadozinho, 25 de Abril. E depois tivemos, lá está, mais os jogos de fim de semana que foram... Eu não vou dizer que foram bem jogados, mas foram bem disputados. Vamos dizer assim, porque houve um jogo ou outro, de modo geral, que pronto. E depois, entretanto, na segunda-feira à noite, tivemos os restantes jogos que faltavam para cumprir esta quarta jornada. Entretanto, podemos já começar pelas séries que já estão finalizadas. Começar até pela que já foi finalizada ontem à noite. Miami Heat contra os Cleveland Cavaliers, em que os Cleveland Cavaliers limparam. É a maior margem de vitória, digamos assim, ou seja, os Miami ganharam, os Cleveland Cavaliers ganharam 4 jogos e nessas vantagens dos 4 jogos, no total de pontos foram 122, que foi a maior da história. Muito ajudou foi o último jogo, que foi 55 pontos, que com isto faz com que... lembras-te de quando foi o jogo em si contra os Memphis Grizzlies, os tais jogos de 51 pontos, entrou no quinto lugar? Bem, este entrou para quarto lugar do jogo de playoffs com o maior diferencial de pontos. Não há muito para dizer deste jogo. Como tu sabes, eu não vi tudo. Eu basicamente só vi um resumo rápido e siga. Que não há assim muita coisa para apontar. Do jogo 3, houve um bom início de Miami Heat. Pá, e basicamente vi isso. Vi até ao intervalo. Houve ali um bom início de Miami, mas depois os Cleveland Cavaliers começou ali o rolo compressor e depois, pronto, depois entretanto já eu vi isso em diferente, já sabia como é que ficou o resultado, eu só tive a curiosidade para ver como é que foi o início e a recuperação e depois pronto, o tal rolo compressor de esquece. Mas Gonçalo, os Cleveland Cavaliers a mostrar sem o Darius Garland nestes últimos 2 jogos, ou seja, conseguiram poupar o Darius Garland, que aquela máquina está bem oleada, não é? Bem afinada e agora vamos ver o próximo adversário, mas atenção, o próximo adversário que à partida, os Pacers, na altura que estamos a gravar, embora está bem encaminhado para o lado dos Pacers, que já vamos comentar daqui um bocado, mas lá está, os Cleveland Cavaliers contra os Miami, não dar hipótese, os Miami Heat, usando aquela expressão de mid, é mesmo mid. Não há outra coisa a dizer, não é? Sim, vamos ver. Desde o início que toda a gente dizia, e bem, que esta série era de um nível muito grande, se calhar, olhando para tudo aquilo que tinha vindo a ser os confrontos entre o primeiro e oitavos classificados nos últimos anos em playoffs, teremos se calhar aqui a falar de um grande desnível, porque estamos a falar de uma equipa de Cleveland que tem sido das melhores da liga durante toda a temporada, perante uma equipa de Miami que, devido muito ao contexto, e depois também trocas, não trocas, etc., e muita confusão à mistura, digamos assim, estamos a falar de uma equipa que tem-se vindo a tentar encontrar bastante. E isso obviamente acaba aqui por ser desde já uma série um pouco desnivelada, pois também a equipa de Miami em si, olhando para o seu plantel, vamos ser sinceros, não é um plantel digno de vir a uns playoffs, lamento dizê-lo, mas é a realidade. Estamos a falar de uma equipa muito curta para aquilo que é o contexto de playoff, para aquilo que é os playoffs em si. E logo desde o início isso pareceu-me claramente que seria aqui o grande problema desta série. Como tu disseste bem, o jogo 3 temos ali um início bom por parte de Cleveland, de Miami, mas pareceu-me que foi mais os Cavs a demorarem um bocadinho a entrar na partida. Não é dizer que foi a pressão da vantagem caseira de Miami, porque isso não existe em Miami, porque aquilo não... Pronto, quando eles Sim, realmente querem apoiar, apoiam, quando não querem, não apoiam. Mas pronto, não pareceu mais, foi mesmo só
uma entrada não tão boa por parte da equipa dos Cavaliers e, obviamente, dos Cavs, com toda a sua qualidade, com toda a sua profundidade que têm neste plantel e que é muito, muito boa. Obviamente, deram muito bem conta do recado. Também temos aqui uma boa exibição por parte do Jarrett Allen. O DeAndre Hunter também esteve muito bem a partir do banco. O Malone teve um início particularmente bom para ele, mas conseguiu recuperar bem e fazer aqui também uma boa exibição. Novamente, esta equipa não tem necessariamente nesta série não houve uma grande necessidade por parte da equipa de estar sempre a mostrar-se a 100%. Isto é, nunca necessitava que os seus principais jogadores estivessem a um nível brutal. Não era necessário, não foi necessário. Depois para este jogo 4 também foi um bocadinho mais do mesmo por parte desta equipa dos Cavs, não tem sempre esta consistência, nunca houve aquela necessidade de jogarem a 300 a hora, a 300%, nem pouco mais ou menos. E novamente foi um jogo bastante simples para Cleveland resolver a questão. Ty Jerome fez um jogo incrível, mais um, já é habitual vermos o Ty Jerome fazer este tipo de jogos em contexto de fase regular ou em contexto de playoffs, como é o caso deste ano. Eu desta série, Gonçalo, vou ser sincero, embora, como eu digo, jogo 4 não me tive a ver muita coisa, mas esta série ele esteve sempre bem. Esteve sempre bem, pronto. E a portar-se bem. E era uma coisa que realmente eu queria saber: era o Ty Jerome a sua estreia para estes playoffs, que ele não lá está, teve equipas de playoffs, o Oklahoma City Thunder, Warriors e por aí fora, mas a jogar, ele não jogou, é a primeira estreia dele e ele portou-se muito bem, mesmo em situações como nós já comentámos, de aperto, que teve, não é aperto, mas quando estava ali os Cavs ali um bocado estagnados no ataque e faltava ali alguma coisa, ele veio do banco e estava ali a dar resposta, vamos dizer assim, e isso foi um bom ponto positivo, até já a pensar nos próximos confrontos dos os Cavs podem ter. E também, e muito da estratégia de jogo de Miami, de Cleveland, não é dizer que passava muito por atacar sempre o Tyler Hero, mas o Hero teria sempre, nesta equipa, olhando para todos os restantes jogadores que compõem o 5 inicial e olhando para a forma como estes 4 defendem, obviamente que aqui o Hero acaba a ser aqui um bocadinho o mais fraco nesta equipa, neste plantel, neste 5 inicial. Obviamente muito do jogo ofensivo dos Cavs passava sempre por envolver o Hero no máximo de ações possível, porque sabiam que ali estava um ponto fraco e estava ali um jogador que poderiam atacar com relativa facilidade, digamos assim. Já deve ter feito ali uns jogos interessantes, acho que fez o jogo 2, se não estou em erro, fez um bom jogo. Depois o jogo 3 e o jogo 4 já foram jogos para esquecer. Mas, novamente, estamos a falar de uma equipa de Miami que acabou em 10º lugar na fase regular. Estamos a falar de uma equipa que eu acho que tem desinvestido e muito no seu plantel. Acho que continuam a ter uma confiança cega no Eric Spoelstra, mesmo que o Eric Spoelstra não tenha um plantel minimamente em condições para apresentar aos seus adeptos e contexto de playoffs e seja a quem for. E isso é um bocadinho, dá-me um bocadinho de pena ver o Spoelstra nesta situação, mas ele também, por um lado, se ele não quisesse estar lá, não tinha se calhar renovado há uns tempos e já teria ido embora, mas enfim, é o que é, são decisões. E agora para Miami, novamente, para Miami não belisca nada, é só começar a construir o próximo ano, olhar para o que tem de peças para trocar, de peças de draft, etc. e avançar. E para os Cavs, ficar de poltrona à espera do vencedor da série dos Pacers com os Bucks. A questão é que Miami, embora, lá está, isto também fica tipo uma espécie de plug para o canal que, entretanto, vai sair vídeos, já saiu vídeos de previsões da off-season, previsões no sentido de a ilustração de uma equipa como é que está, a nível de picks, cap space, jogadores a renovar, ou jogadores free agents, vamos dizer assim. E que também lá está, também estão elegíveis para renovar, mesmo que tenham 1 ou 2 anos de contrato ainda a cumprir. Os Miami Heat, que era uma equipa que eu já tinha as notas feitas deles e também dos Grizzlies. Aliás, eu ontem se não fosse um apagão, eu já
fazia isso, mas entretanto, pronto, tive que adiar, mas também sem stress, não é? Mas Miami tem essa situação, não é? Há várias situações que eu vou comentar no vídeo para resolver e estou curioso para ver como é que vai ser. Há questões de Terry Rozier, sim, Terry Rozier, que pronto, não é? São ainda 24 ou 25 milhões ali pendurados. O Wiggins, que é o Wiggins, e depois tem o Tyler Hero, que tem a questão se renovam ou não com ele. Vamos ver, porque ainda falta um ano de contrato e vamos ver como é que vai ser. Sobre o Spolstra, pá, enquanto o Petróleo estiver em Miami, ele vai fazer tudo para o Spolstra, que é vamos dizer assim, um menino querido dele, óbvio, e por razões que nós já sabemos, que o Eric Spolstra já está lá há muito tempo. Pá, por isso, acho que vai continuar por lá, sinceramente. Do que depender do Pat Riley, vai que o Eric Spolstra vai continuar sempre aí nos Miami Heat e a fazer o que nós já andámos sempre a dizer e que muita gente usa aquela, até acho que foi sim, é como usando a expressão que ainda ouvi hoje do Ricardo Brito, que é espremer o máximo, mesmo aquelas laranjas secas, estás a ver, que tipo não coisa, e ele ainda consegue fazer com que as laranjas ainda tenham ali um bocado, estás a ver, alguma coisa de sumo, estás a ver, e o Spolstra nisso, pá, e é por isso que, olha, quando fizemos aquele questionário para a malta, para a comunidade portuguesa, o pessoal votou que o Eric Spoelstra era o melhor treinador da NBA e é quase por unânime, não é? E é realmente o melhor treinador e o Pat Riley, não, claro, obviamente, sabendo disso, não ia deixá-lo sair, obviamente, e também por razões que eu já disse, porque ele é um treinador que já antes de ser treinador andava já na estrutura dos Miami Heat há muito, muito tempo. Sim, antes até de LeBron ter ido para lá, para Miami, essas coisas todas. Bem, avançando, continuando aí pelo Oeste, vamos então para a próxima série. Que série que eu tenho um feeling que vai acabar hoje à noite, que é os meus Orlando Magic, que podem perder contra os Boston Celtics, mas jogam Gonçalo não tem levado tareias, como os seus vizinhos, Miami Heat, não é? Tem-se portado bem, mas lá está, é tal coisa. Mesmo lá está, nós comentámos o jogo 1 e o jogo 2. O jogo 3 ganhámos, é verdade, e continuámos a invencibilidade nessa altura. Entretanto, já foi derrubada a invencibilidade em casa, porque éramos a única equipa de playoffs que disputámos playoffs este ano, no ano passado, que éramos ainda invencíveis em casa, mas entretanto isso já se fez neste último jogo, no jogo 4. Mas basicamente é mais do mesmo. É ok, os Miami, desculpem, os Orlando Magic bem organizados defensivamente, a esforçar, só que depois no ataque é aquela dupla e pronto, mais nada. Tanto na vitória, que na vitória tivemos o banqueiro entrar muito bem, depois o Franz Wagner acordou no momento ideal, só que depois daquela parte final ficamos ali coisa, mas lá conseguimos ganhar, vamos dizer assim, mesmo ali com os tropeções, vamos dizer assim, lá conseguimos ganhar. E neste último jogo tivemos um Tatum a portar-se muito bem e de modo geral também a equipa dos Boston Celtics a jogar bem e lá está. Os Orlando Magic a fazer tudo e mesmo assim pá, acabaram por não perder por uma cava azada e foi um jogo que, pronto, de certo modo foi algo disputado, vamos dizer assim, como tem sido lá está estes últimos jogos, não é? Passando para ti, Gonçalo, também concordas comigo? Se calhar muita gente, e eu também já ouvi a opinião de malta lá está em outro podcast, disse que se calhar esta série muita gente estava à espera que isto fosse mais fácil. Atenção, pelo marcador está, mas tem sido jogos em que os Celtics têm que suar um bocadinho por causa lá está da defesa dos Magic, não é? Sim, eu sinto que eu até tinha comentado, tinha depois comentado isso com o Nuno Canossa, que, pronto, que depois do jogo 3 que vocês ganharam, sinto que fazia um bocadinho falta esta equipa dos Celtics ter assim um jogo destes para ver se acordavam um bocadinho, porque pareceu particularmente no jogo 2 que não estiveram a um nível bom o suficiente para ter sido uma vitória convincente perante a equipa dos Magic. Eu sobre Orlando continuo sempre com a minha, e tu já sabes a minha opinião. Gosto muito da defesa, mas acho que o ataque precisa de ser um bocadinho mais rápido, precisa de ser um bocadinho mais assertivo, o ataque precisa de saber o que é que eles vão fazer com a bola na mão. E quando eles estão a atacar e os jogadores estão a atacar e não têm bola, eles são bons.
quando alguém lhes passa a bola, é um bocado complicado porque no basquete o objetivo é meter a bola no cesto. Os jogadores dos Magic, quando têm a bola, não sabem o que fazer com ela, mas olham para o cesto e depois ficam na mesma sem perceberem o que é que estão ali de fazer. Continua já o ataque muito previsível. Não estou a falar daquela questão quando tens o Franz Wagner a atacar o cesto ou o banqueiro a atacar o cesto. Estou mesmo a falar de nem que tenham um ataque um bocadinho mais naquela questão de estar sempre à procura de trocar sempre a bola, estar sempre à procura do último jogador que esteja disponível para lançar, mesmo que não acerte, mas pelo menos obrigar a equipa adversária a mexer-se um bocadinho mais nesse sentido. E obviamente no ponto de vista defensivo não tinha nada a acrescentar à equipa dos Magic. Achei que o jogo 3 foi muito mal para a equipa de Boston. Eu acho que os Magic, se há coisa que os Magic têm sido, é consistentes, totalmente do ponto de vista defensivo. Isso tem sido. Isso aí ninguém lhes pode retirar isso. Estamos a falar de uma equipa que não tem Jalen Suggs, e uma equipa que tem-se portado bem do ponto de vista defensivo. No entanto, obviamente depois os Magic no jogo 3 não tiveram particularmente bem. Acho que precisavam desse jogo para pelo menos ver se acordavam um bocadinho para a vida e ganhavam noção de que isto não é só por eles aparecerem em campo que vão ganhar jogos, não é? Longe disso. E nesta partida, até foi uma partida bastante equilibrada durante o jogo todo. Este jogo 4 foi um jogo. Os Magic nunca deixaram o marcador fugir muito do seu controle, neste caso ficar muito descontrolado. Até houve ali momentos em que de facto viu-se ali uma equipa de transição um bocadinho melhor e uma equipa a recuperar bem, a provocar o erro no ataque dos Celtics e depois de ir ao outro lado e conseguir marcar os seus pontos. Uma equipa que, se eu não estou em erro, foi para o intervalo, desta partida apenas a perder por 6 pontos, portanto estava um jogo relativamente ao alcance, digamos assim. Não achei propriamente que os Magic tivessem feito um mau jogo, no geral. Achei novamente foi um bocadinho mais do mesmo, foi o ataque a ser um bocadinho mais perdulário, digamos assim. Passa às vezes um bocadinho sem sentido, enfim, eu vou ali um bocadinho tudo nesta equipa. Mas novamente, pá, não, pouco a acrescentar. Derrick White fez um excelente jogo agora neste jogo 4. O backcourt de Boston continua a provocar o caos. Neste momento 3-1. Vejo duas equipas que já se conhecem relativamente bem, duas equipas sabem perfeitamente os pontos fracos de cada uma, e agora a série vai para Boston. Se eu não estou em erro, é hoje à meia-noite, se não estou em erro. Não, 1h30, assim é que é, perdão. É 1h30. 1h30. À meia-noite não, às 11, entretanto já começa. Aliás, estamos a gravar, entretanto já começam os Bucks contra os Pacers. Sim, exato. Mas pronto, mas é isso. Acho que esta série vai, em medidas normais, acho que vai terminar logo à noite, de madrugada, em Boston. E pronto, para Orlando, vamos ver o que é que vem daí. E para Boston, é esperar pelo próximo adversário. Exato. Próximo adversário, que também pode ser revelado esta noite. Temos aí os New York Knicks contra os Detroit Pistons, que bem, em primeiro lugar tudo, sei que, mas lá está, é inevitável, tem-se de tocar na questão da arbitragem, né? E não é só aquele lance do Tim Hardaway, não é só, porque realmente, e o Gonçalo sabe que eu detesto, e a malta do podcast, não é? Detesto falar de arbitragens, porque pronto, as arbitragens é o que é, também erram, isso tudo, e eu percebo muita coisa, mas há lances que realmente eu não percebo. Lá está, não estou a falar do último lance, que sim, é falta. E já agora, tocando já nesse lance, que é engraçado, que é ok, acaba o jogo passados minutos, afinal era falta. A sério, mas pronto. Mas não só, que é tipo, eu falei há pouco no início, quando começámos a gravar, que é isto está realmente quente. Tu tens séries, por exemplo, como os Boston Magic, que ok, está a ser
ali disputado, um bocado durinho, que até pronto, o Jalen Brown foi queixar-se um bocadinho, e depois o Cole Anthony foi tipo, não, é resposta, digamos até na press conference antes do jogo, acho que foi antes do jogo 4, que o Cole Anthony respondeu, epá, isto é um jogo de basquetebol, há contacto, ainda por cima agora em contexto de playoffs, sim, os lances são mais disputados, porque realmente nós queremos ganhar, isso tudo, pronto, ok, e realmente acontece isso. Agora, acontecer o que acontece nesta série contra os Detroit Pistons e os Knicks, que há cada lance que meu Deus, olha, lá está o tal episódio que eu vi, lá está do Afunda 3, está o Ricardo Brito Reis, é como o Igor diz, aquilo é WWE, é tipo já ali quase andar à coisa, tipo, pá, mas pronto, e o árbitros siga, quer dizer, há momentos que o árbitro, ok, assinala falta por um lance que nem pareceu tão falta como o outro anterior, que foi uma falta escandalosa. Mas pronto, whatever. Só quis deixar aqui aqui, o meu meio minuto de crítica à arbitragem, que não é normal. Como vocês sabem, e o Gonçalo sabe perfeitamente que eu não sou crítico da arbitragem, mas vim deixar porque realmente. E atenção, não é só nesta série, e não é só nesta série, mas pronto. Só falando este, foi mais por causa do caso, lá está, que é muito falado do tal triplo do Tim Hardaway. Mas Gonçalo, passando para ti, isto é uma série que os Knicks lá vão ganhando, vão sobrevivendo, vamos dizer assim, mesmo com estas coisas todas, não é? Mas realmente está uma sensação que para a malta de Detroit que é, se calhar até podemos estar a ganhar isto, não era? Eu acho que é a demonstração de que eu acho que o fator experiência é Exato, altamente sim. subvalorizado na NBA há 1500 anos, há 1500 anos. Estamos a falar de uma equipa que, se calhar, olhando para a forma como joga e para a forma como tem jogado, não só na fase regular, mas particularmente também em playoffs, se calhar estamos aqui a falar de uma equipa que não está tão não está tão mal preparada para playoffs como as pessoas pensavam que eles poderiam estar devido à questão da inexperiência. Porque, apesar dos turnovers, não tenho visto um Cade propriamente a esconder-se do momento e tenho visto até um Cade a jogar particularmente bem. Uma equipa, o Jalen Duran, que parece-me que tem à medida que os jogos têm corrido, parece que ele tem melhorado cada vez mais. Jogo para jogo, acho que ele tem melhorado. Um Paul Reed que, tirando os momentos em que o cérebro dele parece tipo uma caquinha a bater com os tambores, a bater com os pratos, porque ele literalmente parece que tem um neurónio e esse neurónio está a dormir. Até tem feito minutos decentes a partir do banco dos Pistons com a questão do Isaiah Stewart, que tem estado fora. No entanto, e o Ozar Thompson, que tenho adorado vê-lo jogar. O Ron Holland, pronto, nota-se claramente que é rookie, não há como esconder, ele é claramente demasiado novo para estar nestas coisas. Isso demonstra-se porque ele tem tomado com cada decisão. Atenção, ele teve um abafo brutal. Sim, sim, sim. Já não sei. E eu ia dizer que o Ozar também há momentos que tu notas, já, tu és mesmo cachorro, que é tipo, quando vai com a adrenalina É, em alta, também pensa que ele é um Giannis Antetokounmpo e vai aí com a bola pela mas, frente e mas vai. a questão é que depois este do outro lado consegue compensar com uma defesa incrível. Ele tem provocado Sim, muitos, sim, sim, muitos sim. pesadelos e muitas noites sem dormir, digamos assim, ao Jalen Brunson, porque o que ele tem, defensivamente, ele tem estado a fazer um excelente Sim. trabalho E sobre o para uma Brunson. primeira vez nos playoffs, nesse lado do campo, tem-se portado muito bem. E atenção, no lado do ataque estou a criticar, mas atenção, estamos a falar de malta jovem, mesmo o Ron Holland. Isto faz Sim, sim. parte, a aprendizagem, experiência, tem-se que começar por algum lado e começa-se Sim. isso e é normal, não vale a pena. Yeah. Até podemos pegar, por exemplo, no J-Dub, por exemplo, ano passado teve playoffs que ficaram abaixo do esperado, que é normal, e este ano, olha, que já vamos falar um bocado deles, está-se Sim. bem, mas siga, Gonçalo, desculpa estar a interromper. Não, isso também, somente para rematar, e também o Dennis Schroeder também tem estado muito bem, tem sido muito importante particularmente nos momentos em que o jogo está um bocadinho mais próximo do final e os Pistons estão com hipóteses ainda de poder levar a melhor. Boa decisão por parte do JB Casteff de colocar não só o Cade, mas também o Schroeder no,
no 5 inicial. Acho é que o ataque é demasiado dependente de dois jogadores, que é o Tim Hardaway e o Malik Beasley, porque é um ataque. Se nós retirássemos retirássemos o triplo desta equipa dos Pistons, tenho muitas dúvidas que este ataque pudesse ser sustentável. A questão é que quando tens estes dois que são excelentes lançadores de 3 pontos e estão a fazer excelentes boas temporadas nesta época, obviamente que as coisas dificultam-se um bocadinho, mas novamente, a equipa dos Pistons pela primeira vez eu acho que estão a jogar muito bem, estou a gostar bastante do que estou a ver deles, e dos Knicks, o Adriano fez um jogaço no jogo 4. O Jalen Brunson, apesar daquele momento, daquele susto, porque ele lesionou-se, teve um bocadinho de fora e depois voltou, também esteve a um bom nível. O Karl Anthony Towns, meus amigos, que exibição. O jogo 2 O Big estávamos a Bodega, criticar, nós o jogo 2 criticámos, que realmente, mas também isso acho que também sim. foi um bocado egoísmo do Brunson. Digamos que o Brunson andou ali muito a insistir, jogadas de isolamento, sei que mais, e o Karl Anthony Towns, então neste último jogo teve ali uns pontos bem importantes. Particularmente aquele step back em que tem o Duran ali quase agarrado e ele, não, eu sei o que é que sou, vou lançar daqui. Eu tenho gostado muito de ver o Cat. E novamente esta série está uma série boa. Não é dizer que ela, não é dizer que ela não se vai fechar em 5 jogos, não, porque eu até acho que vai acontecer, acho que vão fechar. No entanto, esta equipa dos Pistons, para a primeira vez em playoffs, acho que se tem portado muito bem. Um bom trabalho do JB Bickerstaff. É uma equipa que tem estado ali um bom nível e acho que ficamos ainda mais intrigados por ver o que esta equipa é capaz de fazer na próxima época. Mas olhando para esta série em si, acho que tem dado aqui uma excelente mostra e não me chocava nada se esta série voltasse para Detroit para um jogo 6, mas vamos ver. Exato, entretanto já vamos saber isso. A nível de diferença de pontual, vamos dizer, ou seja, durante estes 4 jogos, a diferença vai para os Knicks, mas apenas por 2 pontos. Que não me espanta, porque realmente têm sido jogos bem competitivos. Os Pistons, que realmente nota-se a questão da inexperiência, mas é como tu dizes, o Cade mesmo assim recebe a bola, não se esconde, aparece, claro que ok, falha layups, ou falha alguns lançamentos fáceis, vamos dizer assim, ao que ele costuma marcar, mesmo assim, lá está, tal como eu falei do Azar Thomas e o Ronaldo, faz parte da aprendizagem. O Duran a ser um bocado exposto, lá está, quando aparece o confronto contra o Karl Anthony Towns, que normalmente o Karl Anthony Towns está a ser defendido por Tobias Harris, que está-se a portar bem, já agora. Claro que há a questão das faltas, e pronto, e o Karl Anthony Towns em muitos confrontos ganha por causa da questão do tamanho, mas Tobias tem aparecido, vamos dizer assim. Depois no ataque há ali um jogo ou outro que portou-se muito bem, depois por exemplo, este último jogo já teve ali um início um bocado de coisa, mas sim, os Pistons estão-se a portar bem, estão a tentar fazer o que podem, só que pronto, estão dependentes. Nota-se que realmente a nível de qualidade individual depois depende muito do coletivo, ou seja, os Pistons, se ganhar os jogos, como por exemplo ganhou em Madison Square Garden, é mais, ok, pelo que o Kay também apareceu, é verdade, mas é muito por causa da questão do coletivo, porque pegando até mais neste último jogo, para a memória mais recente, no jogo 4, eu até comentei contigo, que era os atiradores não estavam a marcar pontos, os atiradores não estavam a marcar triplos, e isso estava a fazer com que o ataque dos Pistons estava ali estagnado completamente, e não estava a ajudar em nada. Depois começou a marcar pontos e a equipa cresceu um bocado. Lá está os treinadores, lá está o Tim Hardaway, o Malik Beasley, o Pop Tobias Harris, que fica ali muitas vezes ali na zona do canto ou isso, e com isso espaça o campo. Agora, se eles mandam tijoladas, o Cade fica assim um bocado a olhar, tipo, o que é que vou fazer? Pá, não é? Fica complicado, mas sim, para uma parceria está muito fixe. Já os Knicks, Brunson e Cat, pick and roll entre os dois, que é normal. Estão a fazer basicamente a receita da época regular, estão a transitar para aqui. Eu esperava mais um bocadinho, principalmente do lado ofensivo do Mikal e do OG, principalmente a nível de eficácia, mas pronto, estou para ver como é que vai ser na próxima série, que sim, já estou a dizer que realmente aqui os Knicks, não vou dizer como tu dizes, não vou dizer que ganham hoje, mas à partida, se calhar, lá está, não foge, entre jogo 5 e jogo 6 deve ficar resolvido. E estou curioso para ver como é que vai ser na questão
da gestão de minutos, não é? Porque já sabemos como é que é o Tom Thibodeau, não é? Que aquela malta joga 40 tal minutos e pronto. E já agora, o Branson, que neste último jogo teve ali uma lesão, que até fica ali coisa, mas afinal não, depois ele veio ali com a pica toda. Basicamente. E não foi o único jogador Sim, desse dia que teve esse caso, por acaso. Vamos falar de outro sim. caso que aconteceu. É assim, é aquilo que eu digo sempre. Quando um jogador se tenta levantar e não consegue andar sem ter ajuda, isso preocupa-me bastante, porque vi o Brunson a levantar-se e logo no momento em que ele se levantou e coloca peso no pé, que acho que era o pé esquerdo, se eu não estou em erro, preocupa muito, porque ficamos ali, epa, espera lá que isto afinal pode ser grave. Acho que ele foi depois para o balneário acompanhar, mas foi pelo próprio pé. Depois, passado um bocado, voltou, vinha um bocadinho a coxear e notou-se até ao final do jogo que ele claramente esteve ali, pronto, só mesmo para fazer o esforço final e pronto, conseguiu garantir a vitória Sim, também para sim. a equipa. Também, apesar de tudo, também fez ali uma segunda metade do jogo, digamos assim, muito, muito boa. Principalmente o quarto período. O quarto período marcou 15 pontos em 10 minutos. Teve ali muito, muito bem. Vamos passar então para a próxima série, Gonçalo. Pacers Bucks. Tirando o jogo 3, que ok, tivemos o Gary Trent Jr. a fazer o jogo da carreira, tanto um lado ofensivo como um lado defensivo também, é preciso dizer isso. E Giannis a ser Giannis, não é preciso estar. Não quero ser repetitivo, já falámos no jogo 1 e no jogo 2, que realmente Giannis é o Giannis. Entretanto, tivemos o Lillard que, pronto, que tenho pena do homem, porque realmente foi muito azar nestes últimos tempos. Foi aquela questão da trombose, não é? E agora rompeu o Aquiles, que com isto, já, para o ano não deve jogar. Lá está, tivemos casos recentes de jogadores que tiveram esse tipo de lesão, que só. Lá está, por exemplo, Kevin Durant, não é? O Klay Thompson foi também, acho eu, não foi? Agora não, posso estar a confundir. Ah não, O o Clay Thompson foi Clay, ACL. O Clay não, foi ACL, desculpa lá. Clay foi ACL, exato. Mas uhum. o Kevin Durant foi, que até foi no mítico jogos das finais da NBA, que ficou ali a queixar-se e ficou o ano todo. Por isso, com o Dame Lillard, o destino vai ser igual, ou seja, presumimos que vai ser igual, vai ser uma próxima época parada. E para esta série, que sim, muita gente está a dar como morte, eu percebo, porque realmente agora, entretanto já vai começar a dar, como eu disse há pouco, mas é o jogo em Indiana e lá está. Os problemas dos Milwaukee continuam os mesmos, que é Giannis e o resto, pá, Brook Lopes, a idade não perdoa e é um jogador que está a ser explorado também no lado defensivo, que é normal, não é? Porque a idade, como eu digo, não perdoa. E o resto, pá, lá está. Não era, não era o Damian Lillard que ia salvar um bocado disto, que nós já vínhamos a comentar aqui. E depois pá, é preciso que venha, lá está um grande jogo de Bobby Portis que já apareceu, era preciso que venha o Gary Trent a fazer jogos como fez no jogo 3, mas já é toda a série, e o Kuzma também a aparecer mais um bocado nos dois lados do campo, porque há jogos que qualquer o Kuzma mete lá uns cestinhos, mas na defesa ele defende com os olhos. É o que é. Já do lado dos Pacers, o que tenho que destacar é que realmente falei há pouco, os Cavs é uma máquina bem oleada, também estes Indiana Pacers está a ficar aliás, já tinha mostrado no final da época regular que estava a ser uma máquina bem oleada e estou muito curioso para este confronto, que já estou a deduzir, ok, mas já estou a deduzir entre os Cavs e os Pacers, mas não quero entrar por aí, que entretanto já agora fica assim algo prometido que no fim de semana, lá está, depende das nossas agendas, mas à partida, na sexta-feira, quando isto já tiver já tudo, já quase tudo, vamos assim, já finalizado aqui da primeira ronda, iremos falar lá está destes tipos de matchups, vamos dizer assim. Mas Gonçalo, passando para ti, é uma série que já havíamos a comentar, que era tipo Bucks de um lado só tinha o Giannis a responder e pronto, ok, um jogo do Bobby Portis espetacular, no jogo 3 por acaso foi o da vitória, foi o Gary Trent, mas lá está, não é suficiente para levar estes Pacers que estão muito bem, não é? Sim, mas não querendo repetir muito aquilo que já tinha dito já na semana passada, estamos a falar de uma equipa que já tem os seus processos muito bem definidos. Temos uma equipa dos Pacers que defensivamente até tem melhorado bastante Exato, yeah. nesta segunda metade, nesta fase, desde o pós-All-Star até chegar aqui aos playoffs, tinha estado muito, muito bem. Uma equipa de Milwaukee que
com lesões aqui, com suspensões acolá, porque também teve aquela questão do Bobby Portis que teve de fora 25 jogos, por causa de já não sei do quê, mas não me interessa. Estamos a falar sempre de equipas que, de uma equipa dos Bucks que, apesar de tudo, parece que não temos visto bem a versão final destes Bucks, seja por N motivos. E obviamente que a entrada para esta série, inicialmente sem o Dame por causa da questão do problema da trombose, quando regressou, por um lado, até foi bom para Milwaukee, porque não só pela questão da vitória, não é dizer que ele foi importante nessa vitória, mas obviamente que uma equipa entrar para dentro de campo só com uma super estrela e não teres o Dame, e depois quando no terceiro jogo já tens o Dame, obviamente que é um bocadinho mais fácil para a equipa dos Bucks poder abordar o jogo 3 de uma outra forma, e assim o foi. A ser mesmo assim que os Pacers defensivamente não estiveram ao nível que tinham apresentado no jogo 1 e no jogo 2, também tinham apresentado na segunda metade da fase regular. Mas obviamente claramente o Dame daria aqui um boost, um upgrade muito grande do ponto de vista do ataque, porque novamente, agora não pode estar só a olhar para os Giannis e deixar os outros lançar. Agora tens os Giannis, mas depois tens o Dame ali ao lado, e teres o Dame ali ao lado abre depois a porta para outros jogadores poderem estar mais disponíveis para receber a bola e para colocá-la no cesto. Mas foi muito pena por parte do Dame nesta questão da ruptura do tendão daqueles. Foi logo desde muito cedo. É pena porque estamos a falar de um jogador que eu acredito que ele deveria estar em muitas dores por causa da questão da trombose, devia estar ali em recuperação, e ter regressado mais cedo, em 3 semanas, ter regressado mais cedo para tentar ajudar a equipa. E teve um jogo 3 que mesmo assim ainda não foi muito mal, mas teres o jogo 4 a começar e ele ter logo a lesão no início da partida, é muito complicado para ele. Ninguém consegue não ter pena de um jogador como o Dame, por tudo aquilo que ele é na liga. Inclusive a malta de Portland, já houve um artigo no The Athletic recentemente, que eles próprios disseram que até eles têm pena, eles já não têm o Dame há algum tempo, mas o Dame é como se fosse o filho da terra, digamos assim, e obviamente acabam por sentir também aquela mágoa e aquela dor que os adeptos dos Bucks estão a sentir. E quer dizer, vamos agora para Indiana, o jogo daqui a um quarto de hora. Estamos a gravar isto na terça-feira de dia 27 ou 28? 29 de Abril. O jogo é às 11 da noite, portanto, tudo indica que à partida teremos os Pacers a fechar as contas desta série. Mas vamos ver. Podemos ter sempre uns Giannis ali a aparecer juntamente com outros jogadores. Tenho estado muito desiludido com o Brook Lopez, mas acho que fisicamente já não vai para novo, e já se começa a notar isso um bocadinho. Tanto que o Miles Turner está à vontade, faz aquilo que quer. Tenho-me chateado um bocadinho por parte dos Bucks, que muitas vezes os pick and rolls dos Pacers acabam sempre com o jogador que faz o bloqueio direto, acaba sempre na linha, atrás da linha 3 pontos, pronto para lançar. E parece que os Bucks ainda não aprenderam que com os Pacers não há pick and roll, há sempre o pick and pop. Não há o pick and roll com os Pacers, há sempre pick and pop. E parece-me que a equipa de Milwaukee ainda não aprendeu muito essa lição, mas é o que é. Acho que são justos, têm de ser feitos. Vamos ver se os conseguem fazer hoje. Pelo menos pressionar um bocadinho mais a bola, pressionar um bocadinho mais as linhas de passe, atacar um bocadinho melhor os close-outs. Talvez tenham hipótese de estender esta série pelo menos por mais um jogo, mas não estou propriamente confiante que isso possa acontecer. Como tu dizes, dá pena, e como disseste bem, a malta de Portland que está a coisa, porque atenção, Damian Lillard saiu da equipa, mas a própria fanbase de Portland compreende o porquê, porque realmente ele fez de tudo e teve muita, vamos dizer, muita paciência, mas chega a um ponto, não dá, e pronto, e teve que pedir a troca. É verdade que houve aquela questão de ele querer ir para os Miami e isso, mas chega ao fim, pronto. Mesmo assim, não foi
foi por causa disso que a fanbase virou as costas para ele e realmente, e entretanto, vamos ter muito provavelmente a camisola retirada dele e ele aí em Portland. Mas sim, sobre a Milwaukee, pronto, vamos ver. E a questão de Giannis, exato, ganha cada vez mais força de se ele fica lá. É verdade que o GM renovou o contrato, mas lá está, eu acho que a renovação de contrato foi tipo já a pensar, epá, pensar muito provavelmente num certo rebuild disto. E atenção, o rebuild dos Milwaukee Bucks tem que acertar bem na troca mesmo de Giannis, que é verdade que tem um valor, vai ser um. Estamos a falar dos melhores jogadores da liga, por amor de Deus. Giannis, se for trocado, vai ter que ser ir por um belo pacote, mas mesmo assim tem que haver boas trocas. Não pode ser como o Nick Harrison, não é? Que também tinha um dos melhores jogadores da liga e depois, pronto, foi a troca que foi. Mas pronto, vamos ver. Estou curioso para ver como é que vai ser a questão de Milwaukee, mas eu acho que é inevitável a questão da coisa. E já o Damian Lillard, também se falar um bocado da questão de ele ser trocado, bem, com esta lesão, não, acho que ninguém vai pegar. Já o contrato, a questão do contrato dele ser pesado, porque ele está a ganhar o Supermax, tal como o Giannis, os 35% do cap, com esta questão de lesão, nem pensar. Acho que é completamente. Yeah. E com isso, lá está. Os Milwaukee Bucks podem fazer aquela jogada de ir à NBA pedir uma compensação de cap, ou seja, pedir metade do valor que o Lillard recebe para investir, por causa da questão de lá está, se é uma lesão que o Damian Lillard não tem hipótese nenhuma de regressar durante a época, a equipa tem isso, ou seja, podem usar essa ferramenta para a NBA vai avaliar o caso e depois se disser ok, podem usar isso. Aliás, tem isso. Se fosse, por exemplo, da carreira, se o Damian Lillard jogasse mais esta carreira, se fosse uma lesão ainda pior, que aliás, questionou-se muito na questão em Chicago quando foi o Lonzo Ball, que aliás os Chicago Bulls pediram isso, que eram os 20 milhões, 21 milhões que o Lonzo Ball ganhava, só que a NBA disse que não, e é verdade, a NBA tem razão, porque entretanto o Lonzo Ball já, felizmente, atenção, felizmente já cresceu. Mas pronto, para a Indiana aquilo está a carburar muito bem. Quero ver a questão da defesa, que concordo contigo, tem melhorado, mas eu gostava de vê-los mais à prova. Que estes Bucks, ok, tem os Giannis, mas estás a ver aquela equipa que tens um monstro gigante, mas depois o resto são tipo. Pronto, desculpem, não queria estar aqui a. São pedreiros, podes dizê-lo, são pedreiros, podes dizer. Sim, a começando pelo grande Kuzma. E o Gary Trent tirando o jogo 3 também e por aí fora. Mas pronto. Passando agora para o Oeste. Vamos para o Oeste. Gonçalo, o que é que tens a dizer do Oklahoma contra Memphis? Que, atenção, jogo Uh, 3, até a lesão de Jamorant, aquilo estava coisa, mas depois da lesão de Jamorant foi sim, outro jogo totalmente diferente. sim, olha, o que tenho a dizer, sim, olha, muito para as minhas notas, um bocadinho a imagem do primeiro contra o oitavo da outra conferência. Não é dizer que achei um grande nível, longe disso, mas acho que o KC não precisou de suar muito, tirando só ali aquele jogo 3, se eu não estou em erro, também um bocadinho o jogo 4. O jogo 4 foi o Estamos jogo que tivemos o cheio MVP, vamos dizer assim, e não foi o jogo sim, que teve sim. ali momentos, digamos assim. Não foi muito necessário por parte da equipa do KC estar a ter um grande nível para conseguir ultrapassar estes Memphis Grizzlies. Estamos a falar de uma equipa de Memphis que é uma equipa muito pequena para o tamanho que o Oklahoma apresentava, porque não havia ninguém que pudesse parar o J-Dub, parar o Shea é complicado. Tinhas o Chet e Hartenstein, que já dão dor de cabeça por si só, o Dort, que é um chato do caraças do ponto de vista defensivo e Exato. que provocou a vida negra ao Ja Morant, ao Scottie Pippen, etc. Eu acho que a malta de Memphis devia pedir algumas explicações ao Desmond Bain e ao Ja Morant, ao Jaren Jackson, perdão, porque eu acho que não os vi nesta série de playoffs. Se apareceram foi só lá para dizer olá e depois desapareceram. Estamos a falar de dois jogadores que vai receber uma batelada de dinheiro e o outro está a receber um contrato de 200 milhões e não produziram absolutamente nada durante estes 4 jogos, mas pá, pronto, foi contra uma equipa do OKC, é verdade, mas acho que são jogadores que eu acho que toda a gente esperava um bocadinho mais
por parte deles. Novamente, não houve aqui grande história nesta série. O Shea não precisou de estar a um grande nível para conseguir bater esta equipa do OKC. O J-Dub também teve um bom nível. O Dort, o Chet e a Arthur tiveram muitíssimo bem na proteção ao cesto, na questão das ajudas. São excelentes conectores de jogo desta equipa do OKC. E para Memphis, era aquilo que também tinha comentado na semana passada. Estamos, se calhar, a ver duas equipas que, se calhar Memphis está bem mais longe daquele patamar do OKC do que muita gente, se calhar, pensava. E muito também deste contexto, desta temporada também não ajudou muito a equipa de Memphis, longe disso. E não sei o que é que vai acontecer daqui para a frente com o plantel de Memphis. Vão ser tempos e vai ser um verão muito incerto para a equipa de Memphis. Mas novamente, vamos ver o que é que isto dá. E para o OKC, novamente, está na próxima ronda. Eu acho que ainda vão esperar um bom bocadinho até saberem o seu próximo adversário, porque a outra série que vai dar o primeiro um dos semifinalistas, tenho a sensação que assim ainda vai demorar um bocadinho, mas Sim, não há assim muito a dizer. O jogo 3 foi a questão, lá está, da lesão de Ja Morant. Que eu não vou dizer que o Ja Morant estava a fazer um jogo, uou, meu Deus, da vida dele, mas estava a jogar bem. E claro, foi o que até como vos disse no grupo: uma coisa é jogar com o Ja Morant, outra coisa é Luca Nard, que é bom atirador, mas é só isso. Vai, fica complicado. E depois, claro, Scottie Pippen Jr. é o Scottie Pippen Jr., não é o pai dele. Por exemplo, e mesmo assim, mas por exemplo, no jogo 4, eles deram luta aos Memphis Grizzlies, portaram-se bem com o Ja Morant, que pode indicar outras coisas. Lá está, é tal cena que agora há aquelas questões. Mas estes Memphis Grizzlies sem o Ja Morant não se a portar bem. Pois, é verdade. Já antes, lembras-te, quando o Ja Morant estava ali a questões das lesões e isso, e até as primeiras suspensões, não é? Que depois até, pronto, é verdade que agora não está lá, mas era o Tyus Jones o suplente e a equipa até portava-se bem com o Tyus Jones, não é? Mas é como tu dizes, Jared Jackson a fazer uma série um bocado para um jogador que estavas a querer dizer, para um jogador que pode ser candidato ao Supermax caso for ao NBA, não é jogador 35%, mas pronto, é o que é. E o Desmond Bane para um jogador que também está a ganhar não é uma Mass Rookie Extension, mas basicamente porque é 24%, é quase perto disso. Também não é, isto não é um nível coisa, ou seja, estamos a chegar a um ponto que os Memphis Grizzlies vão ficar caros por causa da questão de Jared Jackson. E atenção, não ficaram mais caros por causa da suspensão de Ja Morant. Não te esqueças, Gonçalo. Lembras daquela primeira suspensão? O Ja Morant estava muito bem encaminhado para sair ao NBA, como tu sabes. E com isso ia haver aquela cena como foi o Evan Mobley, ou seja, ia passar o cap não, o salário dele ia passar de 25% para 30%, ou seja, ter um aumento de não era 9 milhões, 9 milhões agora, mas na altura dele era 8 milhões anuais, ou seja, ia afetar o cap da equipa. Ou seja, por um lado tiveram essa sorte, mas lá está. Entretanto, é estas questões todas que tem para resolver e vamos estar curiosos. E muitos olhos a ter em conta o Ja Morant, que realmente. Aliás, eu por causa disso, sabes o que é que eu vi? Hoje, já Gonçalo, foi no Twitter, mas foi uma coisa tão coisa. Olha, bem, temos esta equipa, tem este problema com este base, e temos outra equipa que tem outro problema com o base. Adivinha qual era a outra equipa que tinha um problema com o base? Atlanta. Estás a ver? O Twitter é um mundo fantástico, pá. É um mundo fantástico. Estás a ver, tipo, troca de problemas. Vamos trocar o Jamarante por Trae Young. Yeah! Ou seja, a Atlanta... Ou granadas, ou qualquer coisa assim. Passando para a próxima série, que foi, olha, falei há pouco dos Pistons contra os Knicks, que foi uma série algo durinha. Este também é, Rockets contra os Warriors, onde temos aí o Mr. Russell, não é? O grande Draymond Green. É contra o nosso Draymond Green do costume.
a provocar, a fazer as coisas do costume dele, a dar abraços, vamos dizer assim, e tudo e mais alguma coisa, a distribuir amor, não é? Distribuir amor aí aos seus colegas de profissão, não de equipa, de profissão, do outro lado, digamos assim. Mas falando a sério, Gonçalo, tivemos jogo 3 que Curry, é só isso. Só tem isto para dizer, Curry, a salvar o dia aos Warriors, porque basicamente foi só ele. Neste jogo 4, neste jogo recente, já foi Podziemski, já foi lá está o Curry, embora não tão eficaz, mas já foi um bocado mais coletivo. Claro que o grande destaque, a meu ver, foi o Potts, que teve uma noite. Olha, pareceu o Stephen Curry em certos lançamentos, realmente estava endiabrado na questão da linha de 3 pontos. Mas os Warriors voltaram a ganhar. Agora vamos ver se fecha amanhã o jogo 5, embora vai ser em Houston, não é? Mas ganham os 2 jogos em casa. E os Rockets, que lá está, competitivos, um bocado, pegando um bocado a questão que eu falei há pouco dos Magic, organização defensiva, competência defensiva, isso muito bem. Só que depois chega já ao ataque. Por acaso, neste último jogo, Fred VanVleet, andava. O homem marcava quase todo lado, por amor de Deus. Mas o ataque a nível de construção, os Rockets era. Ou era, lá está, se fosse muitas vezes pelo triplo do Fred VanVleet, que estava fora de vulgar completamente, e pelo Sengun. E também no jogo 3 era um bocado a série toda, era muito pelo Sengun. Ok, tiveste aquele jogo espetacular de Jalen Green, mas Jalen Green, tu viste, o resto da série foi uma desgraça. Nem aos 2 dígitos chegou de pontuação. E os Rockets é um bocado isto, porque o Amen, não podemos estar a exigir ao Amen ter que carregar aqui esta equipa ofensivamente, e até vou-vos ser sincero, o Amen é belíssimo jogador, dos melhores defensores da NBA, isso é de certeza. Já é dos melhores defensores e vai ser. Agora no ataque, eu acho que ele não pode ser uma referência no ataque. Vai ser muito, muito complicado. Ele pode vir-se a tornar um estereotipo e uma versão mais baixa de um Giannis, vou dizer assim, mas atualmente não está nesse nível, sinceramente. E atualmente tem sido o segundo a carregar um bocado o ataque destes Rockets. Mas lá está, o segundo não é o Jokic. E pode chegar a ser um Sabonis, ou até melhor, melhor um bocado com o Sabonis, até, a meu ver, mas não pode ser ele, porque depois torna-se fácil. Com, aliás, o último lance, por exemplo, pegando no último lance do jogo 4, o Draymond Green defendeu bem, porque chega a um ponto, era previsível, porque a bola ia parar para o segundo para tentar marcar ponto, porque esta equipa não estava, pronto, tirando o Fred VanVleet, não estava aí a responder muito bem, mas pronto. Mesmo assim, lá está, atenção, tal como falámos dos Detroit Pistons, primeira experiência. É verdade que a expectativa estava mais alta para este Rockets, por causa da questão da época regular muito boa que eles fizeram, mas é a primeira experiência deles, desta malta, dos Sengundos, dos Jalen Greens, que eu duvido que vai voltar para o ano, mas pronto, Tari Eason, já menos, e por aí fora. Mas pronto, passo para ti, Gonçalo, também para comentar aqui esta série que está quente também, não é? Mesmo o Jimmy Butler ali a provocar com o Dylan Brooks, que estava a ver um lance outro que eu estava a ver, bem, eles vão se pegar, vão dar a chapada, mas não, mas acabou por não acontecer. Sim, foi um jogo que eu até curioso porque eu não achei propriamente que os Rockets estiveram assim tão mal. Um, Tal como, epá, no geral, não tenho achado esta equipa dos Rockets assim tão mal nesta partida. Parece-me, particularmente neste jogo 4 que até conseguiram apresentar bem o seu modelo de jogo. Um, É verdade, olhando para a box score, a gente consegue dizer que se calhar um Van Vliet e um Şengün estiveram melhor. Não desgostei de ver o Amen Thompson. Eu acho que a questão do Amen é que eu acho que ele precisa de acertar melhor nos ataques ao pintado, nos ataques ao cesto, porque ele é muito bom nisso. O problema é depois quando dá um drible a mais ou dá ali um passo a mais, e depois mete-se ali em problemas um bocadinho apertados, e eu aconteceu ali umas drives ou outras em que claramente ele deu um passo a mais e driblou um bocadinho demasiado, e quando tentava armar o lançamento tinha dois, três jogadores dos Warriors em cima dele, sem lhe dar qualquer espaço para ele poder fazer o que quer que seja. Isso inclusive provocou alguns turnovers para o Amen. Mas este foi curioso porque este jogo foi um bom jogo. Eu não achei. Se os Rockets tivessem ganho, não teria achado nada injusto
que isso tivesse acontecido. Temos os momentos de porrada, que me dá sempre muito prazer ver esta malta à porrada, ver o Draymond a distribuir muito amor, como ele, só ele sabe fazer. Mas foi um bocadinho isso. Eu achei muito que estes Rockets poderiam ter ganho esta partida, e é verdade que durante toda a grande parte do jogo os Rockets estiveram sempre em desvantagem, mas nunca deixavam o jogo fugir, e em 2, 3 posse de bola conseguiam ter o jogo empatado ou até mesmo em vantagem. Sobre o fator Jalen Green, não ajuda muito quando a principal arma do ataque dos Rockets, que é o Jalen Green, em termos de marcação de pontos, atenção, começa por ser defendido pelo Buddy Hield com pressão a campo inteiro, e depois há uma troca e ele, ufa, estou safo, e depois tem à frente o Gary Payton. Ora bem, tens um Buddy Hield a chatear-te full court, o que já é um milagre, porque o Buddy Hield, quando defende, é porque pronto, deve estar a Santa a cair do adro, como se costuma dizer. Mas depois, quando há uma troca e tens um Gary Payton, depois de um Gary Payton tens um Jimmy, tem tido uma pressão brutal sobre o Jalen Green. Acaba por ser natural que ele tenha feito exibições tão más, tendo em conta o facto que ele tem sido completamente não é explorado no ataque, na forma como os Warriors o atacam defensivamente, mas a forma como ele tem sido explorado neste ataque, ter vários jogadores que conseguem oferecer diversas dificuldades. Não tem sido nada fácil para ele, e acho que até mesmo faz parte da curva de aprendizagem do próprio jogador, e que até os Warriors reconhecem o valor, porque eles próprios já o disseram. Ele é um excelente jogador, mas nós temos de fazer um melhor trabalho, temos de fazer um bom trabalho a contê-lo, e até mesmo os colegas de equipa do Jalen Green, o Van Vliet, o Sengun, também eu tenho dito, eles próprios também têm que fazer um melhor trabalho para o deixar confortável na partida. E isso obviamente que é um fator. Acabou com 8 pontos. Eu também não o condeno muito, porque ele também só lançou 8 vezes 8 vezes dentro de campo, mas só destacar também uma coisa que o Ime Udoka disse, que ele disse mesmo, sim, a noite dele não foi boa, todos podemos concordar, mas ele tem de continuar a tomar boas decisões dentro de campo, que não sejam necessariamente a questão de lançar ao cesto, ou que não se preocupar com os pontos, mas tomar a melhor decisão pela equipa. Isso parece mas também consegue ajudar muito a que os outros colegas de equipa consigam estar envolvidos no jogo. 3-1, eu há bocadinho estava a comentar com o Martim. Eu ainda acho, porque eu ainda acho que esta equipa dos Rockets tem essa capacidade. Eu ainda acho que esta série ainda é capaz de ir a 7 jogos. Não me chocava nada se os Rockets vencessem este e tentassem prolongar um bocadinho a série. Mas os Rockets agora vêm com sangue na vêm com as cicatriz cheias de sangue e querem sará-las, e melhor forma do que sarar do que vencer em casa, para evitar serem eliminados em casa, que seria um bocadinho mau. Sim, acho que eles vão evitar a ser eliminados em casa e vai dentro da previsão que eu tinha, ou seja, vai em 6, ou seja, em Warriors, provavelmente. Ou se não, os Warriors ganham em Houston, mas pronto, vamos ver como é que vai ser. Mas sim, eu acredito que se calhar isto pode ir a 6 jogos, sinceramente. Mas depois, mais que isso, acho que é um bocado complicado por causa das deficiências do ataque, lá está, de Houston. E depois do lado temos, lá está, Stephen Curry, que não teve um jogo assim bom, um jogo 4 ao nível, digamos assim, que estamos habituados do Curry, mas lá está, eu acredito que isso não vai ser em muitos próximos jogos, sinceramente. E depois lá está o Jimmy Butler, que anda a jogar assim bem, embora não fez assim um jogo extraordinário, Draymond Green ali bem na defesa, e depois lá está, vai aparecer ali um pote ali a ajudar, e realmente esta equipa dos Warriors é uma equipa, lá está, que nota-se, está mais calejada, que sabe realmente estar naqueles ambientes, enquanto o Houston fica ali um bocado. É verdade que quando ali é usada uma lineup assim mais de Steven Adams, que é mais experiente, isso, ok. Coisa. E aliás, a experiência de Steven Adams tem resultado bem por causa da questão de, ok, a equipa
ganha ali uma força ali debaixo do cesto, seja na luta das tabelas, seja na proteção do cesto. Realmente, aliás, ele teve ali um bloco de Cidades mesmo muito bom neste último jogo. Mas lá está isso, porque depois os Rockets, que uma fase que eles recuperaram foi muito à base disso, ok, na defesa e depois contra-ataques. E ok, aí temos Jalen Green disparado, Macetas, Tari Easons e por aí fora. Mas depois chega o jogo, o teu ataque não é só fast break point, não é só isso, não é? Há a construção mesmo própria e jogadas que tens que fazer, e aí vês claramente a diferença, que aí os Rockets ficam ali muito, muito dependentes, lá está, dos bases, do Green e do Fred VanVleet e do próprio Sengun, que tem-se portado muito bem nestes playoffs. Coisa que lá está, fiquei assim um bocado admirado. É verdade que é um bom jogador, atenção, a qualidade dele estava lá, mas lá está, contexto de playoffs. Depois a questão tem lá o Draymond Green, que é o Draymond Green, como nós sabemos, a fazer os tais joguinhos e tentar entrar na cabeça, essas coisas, e podia ser que o segundo afetasse um bocado, mas a meu ver não tenha acontecido isso. Passando para a próxima série, olha, queres falar dos teus Lakers? Vamos falar. Minneapolis, que pode ser. Não, desculpa, o jogo foi em Minneapolis, exatamente. 3-1, o Wolves a ganhar. Os Lakers, que neste último jogo 4, bem, JJ Redick a ser Tom Thibodeau, não é? Tipo, não há caso de substituições para ninguém. É este sim que acabou, basicamente. Que lá está, não é o 5 titular, porque o Jackson Hayes só jogou o primeiro período uns 4 minutos, salvo erro, depois foi logo descansar para o banquinho para o lugar de Dorian Finney-Smith. Mas isto, Gonçalo, pegando já nessa questão, que é o que tem muita gente a falar, isto é clara mensagem de J.J. Redick, não confia no banco. Não confia mesmo. E que realmente é verdade que o Gabe Vincent tem dificuldades para parar o Anthony Edwards, que era um bocado normal, e depois no ataque se o triplo não entra, e o Vanderbilt só serve para uma coisa. Depois no ataque não oferece grande coisa. E depois com isto o J.J. chega a um ponto, bem, é LeBron, Doncic, Austin Reeves, não é? Dorian Finney-Smith e Rui Hashimura, não é? E porque é os 5 jogadores que ele mais confia, vamos dizer assim. Não, e eu acho que não é tanto por uma questão de não confiar no banco, eu parece-me que é mais uma questão de esta equipa dos Lakers é demasiado pequena para enfrentar estes Wolves, e das poucas opções que vieram a partir do banco são jogadores com algum tipo de envergadura, com jogadores que conseguem pelo menos fazer alguma coisa e conseguem equilibrar-se do ponto de vista do tamanho dos jogadores em comparação com os Wolves, porque os Wolves têm uma equipa muito, em comparação com a dos Lakers, têm uma equipa muito mais não só completa, mas também tem uma equipa muito mais alta, muito mais, com uma envergadura muito maior desta equipa. Eu sinto que está a ser uma série equilibrada, apesar do 3-1, não é dizer que está a ser o 3-1 Sim, mais sim, equilibrado da história da NBA, longe disso, porque esses tempos já lá vão. Mas é só mesmo destacar pelo facto de todos os jogos têm sido bastante equilibrados, e acho que se tem decidido muito nos momentos finais de cada partida, seja por boas decisões por parte de um lado, seja por erros por parte do outro lado. Este jogo, o jogo 3, pareceu mais um jogo que não me pareceu os Wolves particularmente no seu melhor, no sentido de já os ia fazer melhor, mais nesse sentido. E pareceu-me claramente que foi isso. Não pareceu que os Lakers estiveram no seu nível, voltaram a fazer um bom primeiro período, mas depois o resto foi um bocadinho mais ou menos, um bocadinho a imagem desta série. Mas neste jogo 4 também foi um bocadinho isso. Vimos os Lakers também a começar a partida bem durante 4 períodos e durante 3 períodos e um bocadinho do quarto. Depois, obviamente, que chega ali o quarto período e as coisas complicam-se muito para a equipa dos Lakers. Sentiu ali algumas decisões muito mal feitas por parte da equipa dos Lakers.
particularmente naqueles minutos finais do quarto período, porque até ali tinha sido um jogo muito bom por parte da equipa dos Lakers. Estiveram em vantagem, tiveram um jogo mais ou menos equilibrado. Depois, obviamente, que chegou o quarto período, tivemos o Anthony Edwards que tem estado a um nível incrível em contexto de playoffs e também esteve muito, muito bem neste jogo 4. Muito mérito ao Chris Finch, que tem montado aqui uma equipa muito boa nesta equipa dos Wolves. E vamos ver como é que isto agora corre. Não é dizer que estou muito pessimista, mas acho que estamos aqui a falar de uma série que, se não acaba no próximo jogo, acaba depois no outro seguinte. Mas pronto, mas muito mérito para os Wolves e os Lakers. Novamente, temos um plantel que é muito, muito bom em certas zonas e depois em outras zonas é muito, muito mau. E tens um Jackson Hayes como poste em contexto de playoffs, é o chamado estás a pedi-las. E quando assim é, as coisas tornam-se um bocadinho mais complicadas para qualquer equipe. E não só, o próprio os Lakers que usando estes jogadores sem descanso, pronto, sem os timeouts, essas coisas, não é? E do outro lado, vemos que é uma rotação de 8 jogadores, em que as 3 peças do banco, Donta e Vicente, para ali fazer algumas coisas engraçadas. O Naz Reid, que tem sido clutch nesta série, não foi só neste jogo, que neste jogo até meteu ali um par de triplos em momentos muito importantes no quarto período, que os Wolves estavam ali a recuperar depois de uma boa entrada do quarto período dos Lakers. E depois Nickel Alexander Walker também. Mas os Lakers que depois, lá está, LeBron, que na fase final do jogo, no quarto período, estava ali muito bom no lado defensivo, mas depois no ataque, claro, no ataque era a distribuir bolas, ou lançar um triplo, não queria muito, fez um layup, salvo erro que falhou, não é? Agora não sei, lá está, e porque também não temos que esquecer que antes do quarto período ele foi muito, vamos dizer, foi castigado, porque foi muitas vezes à linha lance livre, porque ele tentou atacar o cesto, a defesa dos Wolves para parar teve que fazer, lá está, as faltas e isso, e pronto, e estamos a falar de um jogador com 40 anos. A realidade é essa, não vamos estar a exigir o LeBron que ele faça a mesma coisa que ele fazia há 10 anos, não dá. Não dá. Cyril, tu podes dizer isso à vontade, mas estamos a falar de um gajo que no jogo 3 parecia o Noé a carregar, a levar a arca, porque o homem estava com 40 anos a fazer uma exibição que parecia que estávamos a ver o jogo de 30. Portanto, eu acho que esse argumento para o LeBron, eu acho que esse argumento para qualquer jogador de 40 anos que joga basquetebol é válido. Para o LeBron, não é porque é o LeBron, e o LeBron desafia tudo aquilo que é humanamente possível. Aquilo que nós achamos que é impossível, ele diz, não, isso não é possível. Exato. Mas sim, os Lakers que atenção, estão a ser competitivos e não tem sido derrotas, por amor de Deus, não é? No jogo, neste jogo que houve a questão do último lance que teve que ir ao vídeo árbitro, vamos dizer assim, e que depois foi bem, a meu ver, lá está o tal, está as câmaras e não sei o quê, e depois foi realmente houve a falta, mas os Lakers podem ter ganho aquele jogo, obviamente, não é? E podia ir para qualquer lado, mas foi para o lado dos Wolves que também teve um Anthony Edwards que realmente fez se calhar o melhor jogo da série, não é? E depois também continuando a destacar os jogadores do Wolves, Jaden McDaniels está a fazer uma série muito, muito boa. Falámos muito dele no jogo 1, que realmente teve on fire, marcava quase tudo. E mesmo assim, no resto da série, tem-se portado muito bem. Nos dois lados do campo, até o Doncic, ele desde o último jogo, o homem estava logo quando o Doncic estava a transitar a bola para o meio campo defensivo dos Wolves, já estava o Jaden McDaniels ali, coisa que aliás até ficou um turnover ali no quarto período. E depois lá está o Randall apertar-se bem. Yeah. O Randall, que muita gente estava a dizer, ui, o Randall vai ser uma desgraça e blá blá blá. E eu não estava nesse lado porque a malta tem a figura do Randall lá está dos Knicks em que era só ele. Basicamente, e ele e o Derrick Rose, lembras-te, Gonçalo? Que era ele e o Derrick Rose, tipo, a ser os principais jogadores do ataque, e não, neste caso não, porque tens o ali Anthony Edwards que já agora tem-se portado muito bem. Vi também li um dado estatístico que só tem não sei quantos, tem poucos turnovers nesta série, realmente impressionante. Porque também está a ficar, lá está a entrar a questão da experiência. Se calhar o tutor Mike Conley também está a ajudar,
ali o Dr. Mike Conley, que pronto, fez ali um bom abafo contra o LeBron James, também temos de destacar isso, mas pronto, Mike Conley já está a ficar claramente ali a adquirir a sua forma, que é óbvio, lá está a questão da idade, mas o Anthony Edwards está a ficar um jogador muito inteligente, a saber, lá está, a saber como passar, a fazer, ou seja, estar ali com a bola, a mostrar, não estou a dizer que ele é um playmaker, agora tipo Tyrese Haliburton, Cage e por aí fora, não é isso, mas está a melhorar muito nesse sentido. Está, por exemplo, olha, o Tatum também foi evoluindo, o Booker foi evoluindo e o Anthony Edwards também está a evoluir nesse sentido e está a evoluir bem. E realmente os Wolves precisavam disso, porque lá está o Mike Conley, como já havíamos a falar, está a decair e realmente também está a ser um alvo defensivo da equipa dos Lakers, como é óbvio, não é? Por causa da questão da forma física do Mike Conley não está assim a melhor. Que atenção, volto a repetir, é compreensível. Estamos falando de um jogador com 30 e tal anos, quase 40. E nem todos podem ser LeBron James. É verdade. Essa que é a realidade. Mas sim, vamos ver. Eu estou como tu dizes. Os Lakers até podem ganhar o próximo jogo que vai ser em LA, mas pá, Minnesota, se não ganha o jogo 5, ganha o jogo 6. E acho que isto fica fechado. Agora, passando para a última série. É a única série que está empatada. Yeah, que não me admira, que é os Denver Nuggets contra os Clippers, porque eu meti isto em jogo em 7. Tu também acho que meteste em 7, não foi, Gonçalo? Também meteste em 7. Acho que sim, Aliás, acho que a sim. minha... e pelo que foi vendo também pelas redes sociais, no Twitter, a malta metia este jogo em 7, seja em Denver, seja em os Clippers eram em 7. Bem, Gonçalo, tivemos aquele buzzer beater, pá, que eu já estive a ver contigo. Eu para mim foi, mas é pá, sei lá, aquilo é muito, muito resbés. E pronto, ok. Eu não vou estar a contestar muito sobre esse lance. Não é tão discutível como foi o Tim Hardaway, o tal triplo, sei quê, mas pronto. Se o árbitro diz e tem lá as câmaras todas, não sei quê, e depois a ESPN no dia seguinte mostrou que coisa. Epá, eu também, a mim pareceu, mas vou dizer, como digo, não é 100% claro, mas pronto. Tivemos aquele lance do Aaron Gordon que, vamos ser sinceros, Gonçalo, os Denver Nuggets estavam na frente, mas os Clippers estavam a fechar o jogo muito bem. E aquilo foi para os Denver Nuggets. Foi mesmo não é? Tipo, porque a coisa estava a ficar muito negra. E atenção, esta é a segunda vitória dos Denver Nuggets. A primeira foi o tal triplo do Westbrook e agora foi isto. E temos a série empatada, mas atenção, eu continuo na minha para os Clippers. Não me admirava nada que vamos ao jogo 7 porque temos do outro lado os melhores jogadores do mundo, mas atualmente a nível de favoritismo, acho que isto vai para LA, embora os Denver Nuggets têm vantagem por ter 2 jogos em casa, mas Gonçalo, eu acho que também estás como eu. Pelo que andámos a ver nestes 4 jogos, os Clippers estão melhores. Seja profundidade, seja até nível de, como se diz, de jogo jogado. Não é? Sim, não, é preciso frisar que o primeiro jogo foi ganhámos com o triplo do Westbrook, e este segundo jogo foi ganhámos com o jogo que tem que ter começado a segunda parte. Sim, grande Zubac, pá, grande Zubac. Os Denver Nuggets devem um grande favor ao Zubac. Um homem que espeta um spap num jogador e não. Enfim. Mas pronto. Exato, Sobre este exato, jogo, exato. sim. Sobre este jogo, como disseste, sim. Foi um jogo que acho que os Clippers tiveram muito bem durante toda a partida, diria mesmo. Com maior ascendente à entrada para o quarto período. Como disseste, eu acho que esta equipa de Denver, mesmo assim, defensivamente tem-me sentido melhor. Continuo a achar que esta equipa de Denver não tem minimamente o talento que tinha há uns anos, e esta a gente consegue concordar com isso. Sinto que o Jamal Murray não está propriamente no seu melhor momento de forma, isso acho que é perfeitamente notório. Quando tens um jogador como Aaron Gordon, que fora agora aqui de brincadeiras à parte, com a questão de falta ou de não falta, expulsão ou não expulsão, tem sido claramente o melhor jogador desta equipa de Denver, tem feito literalmente de tudo nesta equipa de Denver, no E a equipa ataque de Denver, e tirando o Jokic, obviamente, não é? Para a malta ver. sim, tirando o Jokic, assim aqui, tem estado muitíssimo bem.
Christian Brown também acho que fez um bom jogo nesta partida. Obviamente, Jokic é o melhor jogador do mundo, é o MVP, é tudo e mais alguma coisa. Genuinamente, eu acho que esta equipa, que este jogo, as duas equipas mereciam a vitória por completo. Também destacar sobre a questão ali quando às vezes temos o Zubac em campo. É curioso que não há qualquer double team por parte dos Clippers quando está o Zubac dentro de campo a defender o Jokic, e quando está o Jokic em campo mas o Zubac não está, os Clippers não têm problema nenhum em também estar a defender homem a homem. É verdade, tens o Ben Simmons a levar muita porrada do Jokic, é um facto, mas Exato. os Clippers sabem perfeitamente que se vão dois para defender o Jokic, vai alguém ficar aberto, e a bola já se tem visto desde que o Jokic chegou à NBA, e tem-se visto também nesta série e dos últimos anos do Jokic em Denver, em contexto de playoffs e em fase regular. A bola o espaço do Jokic, quando vão para os colegas de equipa, aquilo leva ou das duas uma, leva 3 pontos ou leva 2. E há que correr esse risco. Acho que esse é um risco calculado por parte da equipa dos Clippers. Continuo a estar confiante que os Clippers irão acabar por vencer esta série. Vão agora para Denver, depois há o jogo 6 em LA, e depois a negra, caso se verifique também novamente em Denver. Vejo esta série a pender de qualquer lado, genuinamente, mas dou aqui um ligeiro favoritismo, digamos assim, aos Clippers, porque acho que os Clippers são a equipa, claramente a melhor equipa destas duas. É um facto que os Clippers não têm o Jokic, mas têm um coletivo muito bom, têm um treinador muito competente a nível de ajustes, e Exato. acho que isso tudo são fatores que podem levar os Clippers a passar para a próxima fase. Exato. Questão dos Denver, eu também quero realçar, eu bati nele, é por isso que quero realçar ele, o Michael Porter Jr., que afinal ele tem um problema no ombro, porque também estava a achar estranho a questão dele estar a jogar mal e não se esforçar, mas pronto, depois eu percebi que foi um problema que ele tem no ombro e ok, retiro-me, lá está o que eu disse, porque realmente eu já andei com problemas no ombro e é um bocado complicado. Mas por acaso neste jogo portou-se muito bem também e vamos ver, porque isso também pode ser um fator importante. Aliás, agora qualquer coisa, mesmo o Westbrook, não é que está de fora, e muita gente está a gozar com isso, que sem o Westbrook a equipa é uma mais-valia, mas malta, sem o Westbrook, aqui é Percy Watson, pois não é o Piqué que vai Tens o, resolver, tens ou o o DeAndre Jalen Pickett. Jordan. Neste jogo 4 tivemos o Pickett a ter Sim, os minutos do, do do, Westbrook. do Russ. O Peyton Watson também teve ali mais alguns minutinhos. Acho que não é propriamente tiras o Westbrook e colocas outro base, mas acabam por distribuir um bocadinho mais os minutos por alguns jogadores da, Sim, mas o que eu da quero dizer é roça. que não tens soluções, enquanto tu de lá tens o Bogdanovic que até está a crescer um bocado, está a crescer na série, não começou mal e agora está a começar a aparecer. Batum, pá, que está. É um belíssimo jogador, eu adoro Batum. Dos dois lados do campo, a mostrar a sua experiência e, claro, é um jogador que se começa a aquecer a mão, como já vimos, cuidado. E o Derrick Jones Jr. que também ok, ofensivamente não dá tanto uma batunda, a meu ver. Ofensivamente depende do triplo dele apenas, não é? Só dá do lado defensivo, mas não está, são soluções, são opções fiáveis, digamos assim. Nem que seja para um lado do campo, mas são opções. Coisa que nos Nuggets, o Peyton Watson, o Watson, ok, dá ali um bocado de esforço defensivo e tal, mas não podes contar muito com ele para mais coisas, não é? E o Westbrook é o Westbrook, pronto, para o bem ou para o mal, não é? Já sabemos o que é que a Gaza gasta com o Westbrook em campo. Mas, e o André Jordan, então, meu Deus. Eu acho que quando o Jokic pede para descansar, ele deve rezar, que é tipo, bem, vamos ver o que é que o André Jordan, o estrago que o André Jordan vai fazer, não é a equipa adversária, é a nossa equipa, porque realmente
não dá, mas pronto. Enfim, é por isso que também tem jogado muito, muito pouco. Mas sim, acho que é um bocado como tu dizes, acho que vai ser uma série longa, sinceramente. Não dominava nada que isto fosse jogo 7. Mantenho a aposta nos Clippers, porque acho que é como eu digo, os Clippers a nível, pegando outra vez a expressão, jogo jogado, acho que está melhor, tem melhores soluções, tem um bom treinador, tem um coletivo de certa forma melhor, e quando digo coletivo não é só o sim titular, é lá está o resto, vamos dizer assim. Até posso incluir o Ben Simmons, que pronto, também experiências de Ben Simmons também já sabemos como é o que é que a casa gasta, mas acho que estou mais confiante neles. Mas basta, se os Denver Nuggets ganharem, não ficava surpreendido, porque pode ser que lá está no tal jogo 7 tenhamos um jogaço do Jokic, aqueles jogos, meu Deus, que vão ficar para a história, não me admirava nada. E realmente os Denver Nuggets, é triste dizer isto, mas já estão muito dependentes que o Jokic, o tamanho que o Jokic faz a nível de jogo, ao nível que o Jokic vai trazer no jogo, porque realmente é a melhor solução, o melhor remédio para, a melhor fórmula para a equipa ganhar vai ser muito que o Jokic, o nível que o Jokic apresentar. Se for um Jokic que está a ser bom, atenção, é competitivo, como está a ser agora. Se for um grande Jokic, claro que a probabilidade de ganhar é muito melhor, mas lá está, eu também, como tu dizes, o Aaron Gordon teve muito bem, energético, aliás, energético demais, não é? Aquela cena do intervalo, mas pronto. Mas dentro em campo, falando em campo, teve muito bem, e aliás, é aquele lance, é grande props a ele, porque realmente o tal último lance e ele acreditou que, coisa, não é qualquer um que faz aquilo, que realmente a bola foi para o Jokic faz aquele lançamento, não é? Aquele coisa. Já não sei se foi triplo ou mid-range. Já nem sei. E ele acreditou, e ele saltou e conseguiu. Pronto. E grande props a ele. Não é, aliás, não é qualquer jogador que faz aquilo, que tenha aquela impulsão e conseguir apanhar aquela bola e fazer aquela fundança. Embora a malta dizer, o ar, não sei o que mais, tipo, não, malta, come on. A pessoa estava a ver o Jokic a lançar e tipo, a defesa dos Clippers também ficou ali, pronto, é normal, não estavam à espera realmente que aparecesse ali o Aaron Gordon ali a fazer aquilo. Mas pronto, vamos ver como é que vai ser o resto da série, mas sim, esta vai ser a série que vai durar mais tempo, todas as outras. Ficava muito admirado a ver um jogo, aliás, eu ficava mais admirado a ver um jogo 7, por exemplo, entre os Lakers, por exemplo, Lakers Timberwolves, que esta. Pá, é o que é. Mas pronto, bem, Gonçalo, vamos fechar então aqui o episódio? Vamos embora. Vamos embora. Antes de fechar, os Milwaukee Bucks estão a ganhar 24-9, a faltar 3 minutos. Sim, Hã? porque assim, ó Cirilo, acontece o seguinte: os Pacers estão a lançar para um Não cesto de estou a ver. basquetebol. Os Bucks, eu estou a ver, os Bucks estão a lançar para o Aí, Oceano Atlântico. eu estou a ver agora estatísticas, já, agora estou a ver estatísticas. É exatamente isso que estás a ver. Atenção, os Bucks até não estão a jogar mal, até estão a defender bem. O problema é que estão a lançar para o oceano, e quando uma equipa está a lançar para o oceano e o outro está a lançar para um cesto de basquete, é normal que às vezes coisas aconteçam. Mas pronto. Até, até para o lance livre, eu estou a ver 2-5 em lance livres para os Pacers. 2 em Meu 5. Deus. É, E a lançar 3 em 12 em campo. Mas pronto, é só isto tudo pode mudar. Estamos a falar isto e está apenas no primeiro período. E atenção, aqui a line-up dos Bucks com muitas surpresas. Bobby Portis no lugar do Brook Lopes. Kevin Porter, ok, yeah, para usar o Damian Lillard. Embora, pronto, nem devia estar aqui a jogar, mas pronto, isso é outros sim, e 500. não tens cá o Kuzma e tens o AJ Green É no Jay Green. lugar, no lugar dele. Ou seja, Doc Rivers, Doc Rivers a estar aqui, grande Doc Sim, Rivers, pá, Doc Rivers. Ainda vai dar enfim. vontade. Você já não gozar com o homem que perde lideranças de 3-1 ou 3-2, ainda vai dar a volta. E agora vai chegar ao final, a malta está ouvindo já falar. Vai ver o resultado, vai ver os peças a ganhar e vão dizer assim: o que é que estão aqui a falar no final? Mas pronto, também os nossos finais de episódios são sempre assim. São estúpidos. O nosso episódio são algo estúpidos, mas o nosso final ainda é mais estúpido. Mas pronto, é assim. É assim a vida. Bem, maltinha, vamos então fechar. Porque amanhã é dia de trabalho, não é? Só se houver um apagão, outra vez. Mas sigam então nas nossas redes sociais, no Twitter ou X, como queiram chamar, também está no Instagram e no Threads. Subscrevem aqui no canal do YouTube, deixem o like, ativem as notificações, lá está, para a questão de aparecer uma notificação para próximos episódios
ou vídeos que eu, como disse até há pouco, que vou fazer então dos Memphis Grizzlies, Miami Heat e depois o que vier, mas só vou fazer se calhar no feriado ou no... quando tiver tempo, ou no fim de semana, agora só me dá jeito por aí, mas irei fazer, fica prometido, essa malta que vai caindo da primeira ronda, incluindo também os Melões Magic, que também devem estar fora nessa altura. E também, lá está, outros episódios, como eu falei no início, da Liga Bética Feminina, e também a partida para a semana também, já agora, o Gonçalo não falou disso, mas a partida para a semana podemos ter qualquer coisa aí no nosso basquetebol nacional masculino, como o Gonçalo falou, há a Taça dos Santos, há playoffs a arrancar, não este fim de semana, mas no outro seguinte, e também vamos ter um acompanhamento sobre isso. Grande abraço a todos, malta, fiquem bem, e viva o 25 de Abril também. Né? Viva o 25 de Abril e eu fico espantado é como é que há, passando 51 anos, ainda há tanta gente que epá, por amor de Deus, eu não vou estar a falar muito, mas pronto, quer dar palco a essa Viva o gentalha. Pagão!